presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu começo dizendo e mostrando a todos, esse aqui é um documento que foi elaborado pelo Fórum das Entidades Sindicais. Esse documento balizou a feitura desse projeto de lei pelas sugestões de emendas que foram feitas na discussão que nós estávamos tendo. E algumas dos dispositivos aqui foram incluídos, inclusive uma que altera, no inciso 4º, altera o parágrafo 1º e acresce os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 20, em relação aos aportes futuros, que vão ser feitos a partir de 2030 e que serão fixados no mínimo 1% do total mensal da folha de pagamentos do Fundo de Previdência. Além disso, só para dar um destaque aqui, e eu pediria muito especialmente ao deputado professor Lemos, que ainda há pouco falou sobre esse tema, que em relação à projeção das despesas anuais do governo e o artigo 20 da Lei Estadual 17.435/2012, diz aqui, olha, primeiro parágrafo, deputado André Bueno, do documento quando fez uma série de propostas. Dependendo do prazo que for considerado para esses repasses ou aportes do governo do Estado ao Fundo de Previdência, o valor atual destas receitas futuras pode até superar o déficit atuarial ocasionado pela migração dos aposentados e pensionistas com mais de 72 anos do Fundo Financeiro ao Fundo de Previdência, sendo que tecnicamente é possível afirmar que o plano mantém seu equilíbrio financeiro e atuarial. Esse documento foi elaborado pelo FES. Mas, por que nós colocamos como recurso de aporte adicional os royalties de Itaipu, deputado Rasca? Quem fez essa sugestão para mim foi o Fórum, que colocou justamente o seguinte dispositivo. Na proposta número 1, colocou algumas alternativas, que envolvia, inclusive, os recebíveis do antigo Banestrado, que envolvia a questão dos créditos vincentes de ICMS, e uma, objetivamente, que, na minha avaliação, e também do Fórum, era a mais objetiva e garantidora dos direitos dos servidores em relação ao recebimento dos recursos dos repasses, deputado Thiago, do Fundo Previdenciário. Por quê? Porque ela diz, considerando os termos dos artigos 5º, 6º e 7º da Lei 17.435, o Estado do Paraná repassará ao Fundo Previdenciário aporte adicional para a capitalização do fundo com as receitas adicionais advindas dos royalties de Itaipu a partir do reinício do repasse do Estado do Paraná até a totalização da capitalização de R$1 bilhão em valores de março de 2014, atualizado até a data do último repasse necessário para a capitalização do valor de R$1 bilhão corrigido. É esta emenda, deputado Venere. Está no projeto. Além disso, das emendas que o fez, nós incluímos a da paridade, uma grande inovação da paridade. Metade na gestão do fundo, do sistema previdenciário do Paraná, metade serão servidores públicos estaduais eleitos, escolhidos pelas suas entidades representativas, além, é claro, da outra metade governamental, 2 do Poder Judiciário, 1 do Ministério Público, 1 do Tribunal de Justiça e 1 da Assembleia Legislativa. Paridade na gestão, no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal do Sistema Paraná Previdência, onde inclui o Fundo Previdenciário. Por outro lado, esse projeto garante a permanência dos R$8,5 bilhões no Fundo Previdenciário. É um deslocamento de massa, onde mantém a sustentabilidade do equilíbrio atuarial e financeiro exigido pelo artigo 40 da Constituição Federal. O projeto, senhores, senhoras e demais pessoas que estão nos acompanhando, e muitos acompanham esse debate pela TV Sinal, houve uma ampla discussão acerca do tema. Foi franqueado acesso ao FES, através do seu atuário de todos os cálculos de previdência, da Previdência Social, tudo absolutamente aberto, se rodou todas as simulações
que o Fórum queria do sistema previdenciário do Estado do Paraná. Absolutamente nada não deixou de ser transparente. Em relação à auditoria que tanto se fala aqui, né? Porque parece que o fundo financeiro, o fundo previdenciário, fundo militar é uma caixa preta. Esse é o discurso que a gente ouve. A realidade é completamente diferente. O fato é que tanto os fundos públicos, financeiro, militar e previdenciário, como a própria Paraná Previdência, têm suas contas auditadas anualmente por auditores independentes, aprovadas pelo Conselho Fiscal e de Administração, que tem representação já dos poderes e dos servidores ativos e inativos, através das reuniões mensais e, por fim, são apreciadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Não há caixa preta, não há segredo em relação à Paraná Previdência. O fato, senhores, eu até gostaria, mas eu não tenho legalmente como lhe conceder a parte. É só de saber, ninguém é auditor e deputado, ninguém tá... É só... No encaminhamento, deputado, não cabe a parte. Senhor presidente, eu quero dizer o seguinte. O Paraná possui o maior fundo de previdência do país, o maior. E a proposta que embala o projeto de lei é 252, é perfeitamente sustentável, com embasamento em estudo atuarial e financeiro. A dinâmica e evolução dos fundos de previdência financeira faz parte do estudo. As projeções apresentadas pelo FES são pontuais e, efetivamente, nós temos que tratar a questão previdenciária como um todo, orçamento, receita corrente líquida e os compromissos. Além do que, nós temos competência legislativa, sim, para tratar do tema. Conforme preceitua o artigo 24, inciso 12º da Constituição Federal de 88 e os artigos 13, 65 e 66 da Constituição Estadual. O custeio da Previdência é obrigação do Estado do Paraná. Quanto à submissão ao Ministério da Previdência, a matéria foi enfrentada dentro da CCJ por meio de parecer, que estão nas folhas 58 a 62, do projeto que Vossas Excelências têm em mãos. A Paraná Previdência, assim como todos os regimes próprios, tanto estaduais como municipais, encaminham bimestralmente informações sobre seus regimes próprios para fins de publicidade. Desta forma, o PL 252/2015 foi encaminhado ao Ministério da Previdência para acompanhamento e transparência. Vale lembrar que a União, até hoje, não instituiu o seu regime próprio de previdência social, nem sequer segregou massa com o objetivo de constituir um fundo capitalizado, a exemplo do nosso Estado, que é o comando constitucional que não é obedecido pela União. Além do que, esse projeto não trata de previdência complementar. Esse tema vai ser discutido num grupo de trabalho paritário entre servidores e governamentais em 180 dias. Depois que esse grupo de estudo concluiu o seu trabalho, é que efetivamente o tema poderá ser discutido aqui na Assembleia Legislativa e, obviamente, antes no âmbito do Poder Executivo. Eu quero dizer, Excelências, que eu gostaria de fazer muito mais intervenções, mas como o nosso tempo é finito, eu quero dizer que esse projeto ele atende o princípio da legalidade, o projeto é constitucional, o projeto, sob hipótese alguma, retira os 8,5 bilhões de reais do Fundo Previdenciário. A matemática que Vossas Excelências e quem está me ouvindo ouviu da tribuna é pura matemática e esse projeto é absolutamente moral, porque ele, claro, trabalha junto com os fundos financeiro e militar, que são fundos bancados pelo Tesouro, onde de fato está a grande massa. E como todos sabem, a sustentabilidade... Eu se pediria, senhor presidente, só que cortasse o microfone da parte ali, porque o debate está interferindo aqui na nossa discussão acalorada do deputado Tadeu Venere com a doutora Kaline da CCJ. Mas o fato concreto é o seguinte, eu concluo... Não é isso, doutor Romanelli, o senhor está com o ouvido muito apurado, Não, mas apurado equivocado. não, excelência, aqui de fato dá um ruído enorme aqui, pelo menos do meu retorno. Inclusive ouvindo as confidências. É a aqui. acessibilidade das ruas. É a suscetibilidade que a gente tem em relação a que o...
Deputado Romanelli, Vossa Excelência tem mais 1 minuto para concluir. Eu concluo pedindo o voto favorável ao projeto, no sentimento que nós estamos fazendo o que é certo. Já disse aqui no encaminhamento anterior, no horário da liderança do governo. Peço aos senhores deputados, nós temos a responsabilidade de governar o Estado, de poder ter mesa de negociação no começo do mês sobre database, sobre as promoções e progressões de servidores. São questões separadas, mas também faz parte de um processo de gestão de pessoal, de valorização do servidor público do Estado do Paraná. A garantia que eu posso dar, nenhum servidor perderá R$1. Todos terão as suas aposentadorias garantidas 100% sempre pelo Tesouro do Estado. Não se deixe enganar pelo discurso demagógico daqueles que querem tirar proveito eleitoral desta situação.